Em um mundo devastado pela guerra, Icta Silark era visto como um perdedor relaxado, sempre sonhando acordado. Porém, ele é um gênio, capaz de superar inimigos perigosos com sua inteligência. Seu talento em estratégias de batalha é ofuscado por seu ódio a conflitos, preferindo planejar e pensar de fora. Ele acompanha seu amigo Yatoru Shinoigsan a uma ilha para um exame de oficial. Ao contrário de Icta, Yatori é uma jovem muito séria, sempre preparada para a batalha. No navio, eles encontram velhos amigos, o robusto Matthew, o habilidoso atirador Torway Remian e o médico Hiroma. Icta flerta com Hiroma, que tenta ser sua amiga. Logo, a viagem começa, mas uma tempestade feroz quase faz com que o navio tenha o mesmo destino do Titanic. Naquela noite, eles correm em direção ao convés e baixam os botes salva-vidas, mas antes que possam se salvar, uma garota estúpida cai no mar e Icta não perde tempo em pular nas águas perigosas para resgatá-la. Algumas horas depois, eles se encontram em uma ilha desconhecida, com a mesma idiota inconsciente. Quando Yatori percebe que ela é a terceira princesa do reino, logo a princesa acorda e agradece a eles por terem salvado sua vida. Enquanto isso, Icta e Torai exploram a ilha desconhecida, intrigados com o fato de uma princesa ter ido parar a bordo de seu navio. Mas a parasita Icta não deseja se envolver em assuntos reais e, em vez disso, diz a Torway para se concentrarem em encontrar comida. Enquanto continuam sua busca, eles se deparam com tropas estacionadas na extremidade da ilha, o que os faz perceber que aterrissaram acidentalmente em território inimigo, e informam a todos sobre isso. Eles voltam imediatamente para casa e pensam nas opções que têm pela frente. Ou eles se rendem ao exército Kaioken como prisioneiros de guerra, ou tentam atravessar a fronteira e retornar ao seu império. Matthew, o gordo maldito, rapidamente se prepara para se render, mas Yatora o lembra de que o inimigo pode usá-los como peões diplomáticos. A princesa arrogante declara que nunca permitirá que a levem como prisioneira, e insiste em romper a fronteira. Icta, exausto para lidar com a controladora, manda-a calar e voltar à cozinha. Yatori, sendo teimosa, empurra Icta. Após desculpar-se com os príncipes, Icta sai irritado, e Yatori pergunta por que está nervoso. Icta chama a princesa de mimada. Yatori lembra que ela é jovem para agir como adulta, e não devem ser tão duros. Depois do jantar, todos se ocupam com diferentes tarefas, e a princesa se junta a Icta para montar uma rede. No entanto, assim que a princesa se deita na rede, ela avista uma unidade aérea da Kyoka inspecionando a ilha, e Icta rapidamente a pega e se esconde atrás de uma árvore. Logo depois, todos se reagrupam na caverna e dormem. Mas, no meio da noite, a princesa foge, fazendo com que todos saiam ansiosamente da caverna para procurá-la. A princesa foi capturada pelo reino inimigo. Icta planejou enganar os soldados, dizendo que fugiu de seu país cruel para buscar asilo com sua mãe na República Kyoka. Os soldados acreditaram e pediram para serem levados à caverna. Satisfeito com sua ingenuidade, Icta ordena o ataque de seus companheiros, matando todos, exceto um gravemente ferido. Prometem salvar sua vida se ele responder às perguntas, e aprendem detalhes do reino e patrulhas. Mas ele morre antes de ser tratado. Levam a princesa, mas no caminho, ela decide se matar ao ver a destruição, mas Icta a convence calmamente. No entanto, ele também se culpa pelo golpe. No dia seguinte, Icta consegue um veículo voador da unidade de patrulha, planejando usá-lo como isca para escapar da ilha. Eles se disfarçam de soldados de Kyokan e enganam o chefe militar, alegando que alguém roubou o blip e está indo para as fronteiras do leste. Ao ver isso, o chefe fica pálido de preocupação e pergunta sobre as exigências do ladrão. Icta responde que o ladrão quer que sua família retorne ao reino em troca do blip. Após alguns dias, são enviados de volta ao reino, onde os companheiros da princesa os recebem no palácio. Um mês depois, recebem a notícia de que a região leste foi capturada pelos Kyokans, e o general Razafrikan morreu. Icta já havia alertado o general a se afastar da guerra injusta, mas ele ignorou. Após sua morte, Icta está convencido de que todo herói morre de excesso de trabalho. No dia seguinte, o imperador Rato Morto os nomeia cavaleiros por salvar sua filha. Escoltados para a festa, Icta acusa a princesa de arruinar sua vida, forçando-os ao título de cavaleiro e obedecer ao imperador. A princesa concorda que estão sendo usados politicamente para consolar o povo. Devastada com a morte do general Riken, a Bonehead Princess começa a revelar tudo o que aprendeu sobre a família de Icta, como uma obsessão. O pai de Icta foi um grande general militar que morreu na prisão por desobedecer ao imperador. Sua professora é uma cientista que se refugiou na República de Kyokan, mas quando ela começa a falar sobre a mãe, Icta a ataca,
avisando que quebrará seu pescoço em dois se ela falar mais alguma coisa sobre ela. Após receber as insígnias de Cavaleiro Imperial, Etoru se senta com Ikta, que diz tristemente que este é o pior dia da sua vida, como quando perdeu a mãe. Pois hoje ele virou as 3 coisas que mais odeia: soldado, nobre e herói. Dias depois, eles se matriculam na escola de oficiais de alto nível da base central do Império Katvarna, onde o oficial os apresenta como cavaleiros imperiais que salvaram a princesa de Kyokan. Ele diz que a princesa Shamil, com 12 anos, já está na escola. Todos devem se inspirar nela. Mas Ikta, o mais desinteressado, boceja sem parar, quase dormindo. Quando o treino militar começa, todos se apressam para fortalecer o núcleo, mas Ikta sempre chega por último, resmungando e amaldiçoando seu destino por participar de algo que não lhe interessa. Treinamento terrível. O treinador mandão o chama de burro e diz para voltar a Ikta. Parece uma boa ideia. Depois, os 5 relaxam sob uma árvore, mas Torway lembra que ainda tem treino de besta, palestra e maratona antes de terminar o dia. De repente, um grupo de valentões com um líder que parece uma bola de futebol se aproxima. Os valentões jogam uma criatura centopeia assustadora na sopa, dizendo que prepararam essa especialidade para lhes dar energia. Os 4 ficam assustados, mas Ikta pega uma pedra, esmaga a cabeça da centopeia e a engole com confiança, enquanto todos ficam olhando para ele com o queixo no chão. Depois disso, ele os ensina casualmente que devem sempre esmagar a cabeça de sua centopeia antes de comê-la para evitar serem envenenados. Assustados com Ikta, os valentões se afastam nervosos. Ettore diz que não sabiam que Ikta nunca se assustaria com insetos. Matthew, com a boca cheia, murmura que o melhor é ignorá-los, pois os menores cães latem mais. E Ikta e Ettore o provocam, dizendo que é verdade vindo de Matthew. Em pouco tempo, eles estão na sala para assistir a uma palestra, enquanto Ikta tira um cochilo. A princesa Shumil se aproxima dele e pergunta se pode se sentar ao lado dele. Ikta responde que a mesa e a cadeira não pertencem a ele, então ela pode fazer o que quiser. O professor entra e começa a aula. No entanto, Shamil escreve um bilhete para o sonolento Ikta, perguntando se ele está aproveitando o tempo que tem aqui. Ele escreve que odeia estar aqui, pois não pode cochilar nem trazer garotas. Shamil se ruboriza e pergunta se ele só pensa em mulheres. Ele diz que ela é jovem para falar disso. De repente, o professor chama Shamil para continuar a leitura, mas ela não sabe a página, estava fofocando com Ikta. Surpreendentemente, Ikta a salva dizendo o número certo da página. Em seguida, o professor pede a Ikta que explique como a Batalha de Apulha foi historicamente significativa, e Ikta começa a explicar como um profissional, com todos os pequenos detalhes, estratégias e tudo o que tornou essa batalha importante, impressionando claramente o professor e os colegas de classe. Por outro lado, Matthew e Tori estão praticando tiro certeiro, e Matthew o elogia, dizendo que, se ele continuar assim, poderá facilmente abater um comandante militar na batalha. De repente, um grupo de idosos, quase como traficantes, os para. 2 têm cabelos verdes como Torway. São seus irmãos, Saria e Sushira. Eles zombam de Torway e dizem que voltaram da guarnição do norte. Seri Hazalek se aproxima de Matthew e pergunta presunçosamente se Torway foi covarde na ilha, e Matthew nega. O Rivian mais velho zomba de Torway, dizendo que ele só é bom em atirar de longe porque tem muito medo de ficar perto do inimigo, como um maldito perdedor, e que certamente abandonará seus companheiros se vir algum perigo. Torai não consegue mais ouvir suas acusações desagradáveis, então grita em negação, dizendo que nunca fugirá. Mas seu irmão mais velho fica furioso porque Torai o interrompeu enquanto ele falava, e começa a assediá-lo. Enquanto o assustado Torai mantém a cabeça baixa. Logo eles ouvem uma voz familiar, e não é outra senão a de Ikta, cujo cochilo tranquilo foi interrompido pela comoção que os irmãos de Torai estavam causando. Com uma boca atrevida e uma existência sarcástica, ele diz que se sente mal ao olhar para o rosto nojento do Rimian mais velho, desejando que ele exploda, e não tem piedade de idiotas sádicos como ele. Dizendo isso, ele deixa cair uma centopeia assustadora no rosto de Sargo Salag, e pula no chão, enquanto o Rimian mais velho continua gritando de medo. Remian soca o estômago de Ikta enquanto Torway e Matthew tentam salvá-lo, mas Sera Hassalag os impede, zombando de Torway por ser fraco. Ikta ri e diz que Seri Hassalag não é só um sádico, mas também um idiota. Enfurecido, Seri Hassalag chuta Ikta, mas Ikta não se cala. Ele diz que Seri Hassalag, sem modos, soca quem quiser, mas um soldado ataca. Na hora de atacar, ele fala tudo o que quer e quando quer. Depois,
levanta-se e sai, pedindo a Yatori e a princesa Shamil que cuidem do assunto. Todos ficam paralisados ao ver a princesa Shamil preocupada com a prisão. Mas Yatori inventa uma história maluca, dizendo à princesa que Ikita pediu aos alunos mais velhos para lutar com ele. Ikita define as regras: 5 contra 1. Se um cair, outro entra. Yatori substitui Ikita após sua queda, e a luta continua. Os veteranos se confundem, e Yatori derruba um desordeiro com um golpe certeiro. Ela bate nos dois da mesma forma até restarem os irmãos mais velhos de Remion. O mais velho segura o outro e eles vão embora. Depois, Ikita é tratado dos ferimentos por ser arrogante com os alunos mais velhos. Torway se sente culpado porque seus irmãos bagunçaram Ikita, mas Ichita diz que não é culpa dele, pois foi ele quem se intrometeu quando seu cochilo foi interrompido pela conversa deles. Logo depois, ele pergunta a Torway se ele sabe o que é guerra de atrito. E Torway responde hesitante que é uma guerra travada para evitar a batalha principal e ganhar tempo para outra chance. Ao ouvir isso, Ikita responde que é a batalha mais difícil que alguém pode lutar. Depois de 3 meses, todos se reúnem no terreno militar da academia, onde cada um deles é designado a um pelotão, e a partir de agora, terão de trabalhar sob seu comando. Etoro entra no pelotão 1, Torai no pelotão de atiradores, e Ikita começa a trabalhar no pelotão leve. No entanto, assim que Ikita fica cara a cara com o soldado comandante, a garota parece familiar. Ela se apresenta e lembra a Ikita que é filha da mulher com quem Ikita estava flertando há algum tempo. Hilariamente, ela fica um pouco irritada, pedindo a Ikita que não fale com ele porque ele é um destruidor de lares. Depois de algum tempo, Ikita e seus amigos se reúnem na cafeteria da academia, onde Ikita conta a eles sobre esse encontro hilário. E Yatori declara que a mulher com quem Ikita estava dormindo tinha, na verdade, uma filha que agora é a líder do pelotão de Ikita. E por raiva, ela não deixava Ikita liderar ou mesmo participar das atividades diárias do pelotão. Yatori declara solenemente que Ikita deve resolver esse problema sozinho, pois ele é um idiota descuidado e nenhum deles vai lhe dar ajuda. No dia seguinte, Matthew corre até eles, ansioso, avisando que a batalha simulada começará em breve e que a academia já divulgou os detalhes. O problema é que Ikita e Torai estão de um lado. Nas equipes rivais, Yatori foi colocado para intimidar Seri Haslag e Sushira, mostrando que os oficiais graduados, como Seri Haslag, os intimidarão novamente. Tori está chateado porque seus irmãos malucos querem dificultar a vida de Ikita e seus amigos. Ekta pede que ele pare de ser covarde, pois seus irmãos só querem vingança. Enquanto lutam, os médicos tratarão os feridos. Ikta, confiante, diz que é um mini exercício de treinamento, e estão à frente por enfrentarem perigos reais no incidente da ilha. Ele está pronto para transformar esse perigo em oportunidade. Ikta encontra Surya, a garota que não o deixa assumir o comando do pelotão porque ainda guarda rancor dele. Ikta logo pergunta se ela está chateada porque ele dormiu com a mãe dela, mas ela nega e fica nervosa. Ela mente que a força física dele está abaixo dos padrões e que ele é mais adequado para o trabalho de escritório do que para assumir o comando do pelotão, que envolve muito trabalho físico. Ikta acha o motivo dela interessante. Sorri e pergunta se ela está confiante em vencer a batalha simulada. Sai responde que é quase impossível, pois os outros são mais experientes. Ika então pergunta se ele levará o pelotão à vitória, provando ser um comandante melhor ou não tão ruim para o trabalho de escritório. Uzuya concorda, dizendo que se vencerem a batalha simulada e Ikta for crucial na vitória, ele comandará o pelotão. Se perderem, Ikta será secretário. Dias depois, todos marcham para o campo aberto para a batalha. Ikta lidera o pelotão, enquanto Remian está na retaguarda com seu pelotão. Está chovendo a cântaros, o que dificulta a caminhada no chão molhado e escorregadio. Mas Ikta é treinado para lidar com circunstâncias imprevistas. Logo eles montam os acampamentos. E Soya, surpreso, pergunta como Ikta conseguiu encontrar os locais de acampamento sem um mapa. E ele responde que o mapa está sempre em sua cabeça. Foi apenas a experiência que ele adquiriu com os ensinamentos de seu mestre, que o ajudou a encontrar o local. É o segundo dia do exercício, e conforme as ordens da academia, eles se dividem em equipes de 2, com um lado liderado por Ikta e Torway, e o outro por Yatorai e Remian. Yatori os informa que Ikta e seu pelotão estão ao sul do rio Kuriru, e que eles teriam que marchar até lá para começar a batalha simulada. Por outro lado, Ikta sabe que, de acordo com os planos, Gattori deve ter informado o valentão Remian sobre seu pelotão, e que Idia está definitivamente em pânico. Ele pede que seus soldados sigam para o sul. Logo, o valentão Remian e seu pelotão chegam perto do rio, e veem o pelotão de Ikta se posicionando do outro lado das águas do rio. O burro Remian ordena que suas tropas desçam o rio, e eliminem a equipe de Ikta,
Mas o outro irmão Remian pergunta cautelosamente se eles devem verificar a água do rio primeiro, para evitar qualquer perigo potencial de afogamento. O valentão Remy responde com arrogância que já conhece a profundidade do rio, e que como está chovendo, o nível da água teria subido até a cintura. Ele usa seus binóculos para espionar que Ekta e suas tropas estão escondidos na floresta para atacá-los por trás. Ele ordena que Yatori pegue o pelotão dela e dirija-se a um local privado para bloquear Ikta e seus soldados. Mas Yatori está um pouco insegura porque será arriscado dividir as forças logo antes de começar a batalha. O valentão Himeyan diz que já existe um rio entre eles, e que desde que não deem o primeiro passo em direção ao inimigo, eles ficarão bem. Yatori tenta colocar um pouco de bom senso em sua cabeça de ligação, mas ele a dispensa com arrogância, gritando que ela deve seguir as ordens do comandante. Ao ouvir isso, Yatori tem certeza de que, para Ikta, derrotar um bando de idiotas liderados pelo ainda mais idiota Bully Remian seria uma brincadeira de criança, e ela só precisa seguir o fluxo. No outro lado do rio, Ikta está pronto para enfrentar o valentão do pelotão. Yatoru leva soldados e se posiciona perto de Ikta, como ordenado, e manda seus homens ficarem. Logo, eles se cansam e acham que Ikta os enganou. Quando um se levanta para olhar, Tori atira tinta azul nele, indicando que derrubaram um soldado. Ikta ordena que seus soldados ataquem o pelotão de Ramian. Para Ikta, cruzar o rio é fácil, pois já tinham uma ponte submersa com a árvore Izu. Ramian fica confuso com o ataque inesperado, não estava preparado para ser cercado. Mas Yatori volta ao campo e protege seu pelotão com determinação, mostrando que não será branda com Ikta. Vendo isso, ele manda suas tropas voltarem aos esconderijos para evitar Yatori. Chegam ao outro lado do rio com soldados capturados para descansar. E Ikta pede ao médico bonitinho cuidar dos feridos. Yatori pergunta se a equipe rival continuará lutando. Ikta lembra que o irmão valentão é sádico e cabeça quente. Fará a equipe lutar até o último homem. Então pode vir atrás deles de novo. Após um tempo, a princesa elogia Ikta por sua estratégia inteligente, mas ele só pede que ela assuma. Enquanto isso, Bully Ramian, furioso, ataca Yatorai por quase perder a batalha. Ele planeja emboscar os soldados de Ikta na estrada oeste para tirar seu sorriso. Ikta sabe que Bully Remiun quer vingança, e Sueya pergunta como vão revidar. Por fim, vencer a batalha. Ikta diz que ela deve esquecer a ideia de perseguir o inimigo, já que isso é cansativo, e ser perseguido é mentalmente exaustivo. Mas fazer com que alguém o persiga é divertido, pois guerra é como amor. Bully Ramiun espera desesperadamente que Ikta ataque, mas já passou 1 hora e não há sinal de Ikta, parecendo que sumiram da face da terra. Logo, um dos informantes diz a Bully Ramian que Ikta e seu pelotão se aventuraram ao norte da floresta e fecharam a fuga para o norte. Ao ouvir isso, Yatori percebe que eles foram capturados por todos os lados, porque Ikta bloqueou o único portão de fuga que o pelotão poderia ter usado. Como toda essa informação é demais para um idiota como Remian, ela explica que em algum momento, eles teriam que usar o portão norte para chegar à base central, mas se eles obtiverem o selo de saída no final da batalha simulada, perderão automaticamente porque não poderão voltar para casa. Portanto, o pelotão de Ikta vencerá automaticamente por padrão. Ramion, em pânico, ordena que seu pelotão se dirija para as fronteiras do norte. Por outro lado, o plano de Ikta está indo exatamente como ele imaginou. Agora ele pode ver Remiona e seus soldados vindo em sua direção, e ao perceber isso, ordena que suas tropas finjam que estão prestes a atirar. Mas, em vez disso, devem atacar. Vocês devem trabalhar em duplas, porque o trabalho em equipe é o que realmente leva ao sucesso. Remion, por sua vez, ordena que empurrem as tropas de Ikta para além da fronteira, já que cruzar essa linha significa quebrar as regras. Ikta ordena um ataque, e após um tempo, capturam a maioria dos soldados rivais. Assim, a equipe de Ekta vence a batalha simulada. Depois, Ikta chama 4 do pelotão e os repreende por atacarem com força excessiva. Apesar de suas ordens, as pessoas cavavam poços para evitar o esforço de ir ao rio. A preguiça é a mãe do progresso. Ele diz que os homens de Ekta Solarek lutam e vencem facilmente, então todos deveriam se unir a ele para uma vida fácil. Cânticos de elogios a Ikta ecoam, e Ekta se torna famoso entre as tropas. Ikta se aproxima de Torway, perguntando se ele entendeu o verdadeiro significado de War of Attrition. Ele sorri e concorda, dizendo que ele fez. Por outro lado, a princesa está correndo freneticamente em direção ao oeste, porque alguém lhe disse que Ikta está gravemente ferido. Mas assim que ela chega lá com seus companheiros, alguém atira neles 1 a 1. Finalmente, ela se depara com o capitão Aizenno.
que a atraiu com a falsa notícia do ferimento de Ikta. O capitão coloca um pano com drogas em seu nariz e ela perde a consciência imediatamente. As tropas recebem um alerta sobre a princesa e se dividem para buscá-la. Yatori a encontra e ameaça o capitão Irsan. Rendição ou morte. A princesa acorda e o capitão a libera educadamente, explicando o sequestro. Estudantes do tenente-general Hazafrican, o talentoso comandante que morreu durante a batalha na guarnição leste, e agora, eles desejam vingar sua morte matando a princesa inútil. Ao ouvir isso, Yatori se lança contra o capitão para impedi-lo de ferir a princesa. Mas o musculoso capitão a prende, sufocando-a brutalmente, enquanto a princesa continua implorando para que ele solte Yatori. Logo, Torai dispara uma bala que passa pelo ouvido do capitão, dando a Yatori a chance de dominá-lo. Ela está em uma onda de matança com sua espada, esfaqueando e cortando os companheiros do capitão rapidamente. Logo, todos estão eliminados, e há sangue ao redor de Yatorai, que vomita com o cheiro metálico em suas mãos. Ela se sente tonta, mas Ikta a socorre, brincando que não comerá tomates após ver tanto sangue. Ele segura a mão de Yatori e pega as espadas, lembrando-a dos tempos de juventude, e Ikta prometeu ser seu braço esquerdo e companheiro sempre. Logo, ela solta as espadas, e exausta após tanto sangue, repousa a cabeça no ombro de Ikta. Ikta se aproxima do capitão, que está morrendo, e ao descobrir o motivo do sequestro da princesa, sente pena. Pois o general Rikon era amado. Com dificuldade, o capitão diz que suas táticas de guerra são as do general morto, Hazafrican e seu mestre Bada Sankri. Ikta fica sem palavras, pois foi aluno do mestre Bada. O capitão morre dos ferimentos, e Ikta consola a princesa ensanguentada. Ela soluça como uma criança e chama Ikta de idiota. Na academia, Yatori tem flashbacks da tragédia sangrenta ao resgatar a princesa do capitão Irsan. Ela pratica, mas as cenas grotescas não saem de sua mente. No fundo, sabe que não perderá o controle com Ikta por perto. Lembra-se de quando conheceu Ikta, ainda crianças, treinando com Bata Sankrai. O mestre Sankrai, pai de Ikta, os ensinava ciência, balões de ar quente e descobertas. Aprenderam com um cientista chamado Dr. Anarai, representante dos cientistas do reino. Ele ensinou sobre ciência, um estudo que explica a teologia de outra forma. Yatori e Ikta começaram a se aproximar. Ikta se esforçava para ensiná-la a falar como humano, não como tijolo, e a se soltar com crianças da sua idade. Mas foi difícil para Yatorai jovem, pois nunca conviveu com crianças da sua idade. Ikta a levava para fazer pegadinhas nos vizinhos, como cair em buracos e roubar comida das cozinhas. Vittorio o ajudou a aprender táticas de guerra e mecânica simples. Ikta sentiu que tinha um novo amigo confiável. Um dia, Ikta o levou para sua casa, onde conheceu sua mãe gentil, que preparava comida enquanto jogavam xadrez. Depois, jantaram com os pais de Ikta. Eles pescavam, e Ikta perguntou se ela queria ser cientista como ele. Mas Yatori seguia o caminho militar, treinando para ser oficial. Um dia, em uma trilha com a família de Ikta, foram atacados por lobos. Yatori salvou Ikta, arrastando-o para uma cabana. Os dois criaram um plano para se salvar e proteger as pessoas dos lobos famintos. Passaram a noite em uma casa de toras fazendo armas. Depois, abriram o portão e atacaram os lobos. Mas, como crianças, tinham dificuldades com os perigosos lobos prontos para atacá-los. Eles se escondem, mas os ataques dos lobos ficam mais brutais. Desta vez, Yatori os enfrenta, esfaqueando dois com facas e flechas, enquanto Ikta usa truques científicos. Dois lobos entram na casa, forçando-os a se refugiar em uma caixa de madeira preparada por Ikta. Yatori promete salvá-lo, mesmo que morra. Ikta gritou com determinação que nunca deixaria isso acontecer. Ele estava resoluto. Juntos, eles têm a capacidade de superar qualquer obstáculo que surja em seu caminho. Precisam unir suas forças, seus talentos e suas habilidades. Ikta será a mão esquerda, enquanto ela será a direita. Com coragem, ateiam fogo na cabana para criar uma distração e enfrentam os lobos ferozes. Após um confronto brutal e intenso, Yatori corre para apenas filhote, dois lobos, deixando-os. Mas então, inesperadamente, na manhã seguinte, o filhote disse a Ikta que não conseguia uma nova reviravolta à situação. Ikta respondeu que ela deveria repensar ser soldado e seguir o legado de Igsan. O tempo passou,
Elas cresceram. Mas o pai de Ikta foi preso. E Ikta e sua mãe desapareceram, deixando Yatori sozinha no reino. Mas um dia, Ikta procurou Yatori dizendo que tinha vindo para tirá-la desse lugar, que não tem futuro. E logo eles estavam juntos e inseparáveis novamente. Atualmente na academia, Matthew está jogando xadrez com a médica Hiroma, que o elogia por jogar como um profissional, e um dia ele poderá vencer Ikta em Yatori também. Mas Matthew discorda dela porque sabe que Ekta e Toreid estão em um nível totalmente diferente. Mas ele continuará trabalhando duro e não desistirá. Depois, vai à sala de informações de guerra para saber mais sobre a defesa do rio. E Hiroma deseja boa sorte. Enquanto isso, Torai pratica tiro certeiro, pensando em como acertou o capitão Irsan pelas orelhas. Mesmo distante ao resgatar a princesa, percebe que estar longe nem sempre é ruim. Como se seus irmãos detestáveis continuassem a rebaixá-lo, por estar longe pode ser mais difícil para ele atingir o alvo. Mas seria ainda mais difícil para o inimigo encontrá-lo. Ele promete a si mesmo que não se preocupará em ficar longe do alvo, pois isso o ajuda a transformar sua fraqueza em uma força formidável. Torway é grato a Ikta, porque foi ele quem o guiou e aumentou sua autoconfiança. Toi sabe que Ekta é a única que conhece seus defeitos e forças. Na manhã seguinte, Ikta descansa debaixo de uma mesa quando Hiroma chega e pergunta o que faz. Ele brinca, dizendo que sempre guardará o lado certo da cama para ela. Depois, sério, explica que a caixa de Anori se abrirá, que é o cofre de seu mestre, e contém toda a propriedade intelectual. Ele menciona que estudou com o famoso cientista Deranari Khan, que agora pediu asilo em Kyokan. Como um de seus alunos, ele poderia abrir a caixa. Em troca do asilo, teve que compartilhar aplicações militares com Kyoka, mas deixou a caixa para seus alunos. Depois, Matthew informa a Torway que logo iriam para o norte, e Torway concorda. Os jovens têm de acampar na guarnição em Soman. No entanto, Matthew não está muito entusiasmado em ir para lá porque acha que é uma região difícil, na base da montanha e do Styx, e está infestada de Sinax, um grupo tribal que está em toda parte, tornando-a realmente insegura para tropas e soldados. De repente, Ikta se aproxima deles e pergunta, brincando, se eles estão tirando sarro da região norte, pois ele não permite que ninguém pense com preconceito nessa região. Ele explica que os Sinax são legais, e aprendeu sobre eles na aldeia Sinak com Daranari em expedições. Lá, investigaram clima e estratos nas montanhas, mas ele amou conhecer os Sinak. Matthew interrompe, dizendo que são bárbaros e nada divertidos. Como sempre, Ikta aproveita para falar de mulheres, dizendo que lá são bonitas, cheias de energia, e seguem o sistema matriarcal, o que é empoderador. Yatori, Hiroma e a princesa se juntam, e quando a princesa pergunta o que faziam, Yatori diz que é melhor não perguntar, pois 9 em 10 vezes é algo indecente. Logo, o paquerador Ikta começa a ser um pouco casual demais com Hiroma, mas Yatori o silencia com um forte chute no estômago, pedindo que ele se desculpe imediatamente, pois somente um homem nojento diria algo assim a uma mulher. Logo todos voltam a ficar sérios, e informam que estavam falando sobre a viagem à região norte. A princesa explica que, além de lidar com ladrões e animais na região montanhosa, aquele posto é uma região muito monótona, e um destacamento de 6 meses. Ele diz que a garota está bem e vai aborrecê-los até a morte. Ela pergunta a Yatori se não ficaria entediada. Ela responde que é o destino ideal para ela, sem bobagens. Ela quer lutar o máximo de batalhas reais. Eles embarcam nas carruagens e chegam à guarnição do norte do exército imperial, bem recebidos pelos locais. O comandante do norte lembra da região leste, tomada pelos Kyokans. Ele diz que, se pudesse ter enviado mais alguns soldados, os pequenos Kyokuns não teriam tido a chance de invadir a região e causar tantas mortes. Além disso, o envio do contra-ataque a Kyoka depende da lealdade e do patriotismo dos soldados. Mais tarde, à noite, é organizada uma festa para as noites em que uma frágil guarnição encarregada se apresenta, e Matthew se pergunta se ele está bem, pois parece que pode cair morto a qualquer momento. Logo o grupo começa a ficar mais animado, enquanto Ikta sente que adormeceria sozinho. Mas de repente, um soldado se aproxima dele e se apresenta como o primeiro-tenente Sempa Sazolev, do 1º Regimento da Guarnição do Norte, e ele será seu instrutor por um tempo. Sempa brinca alegremente dizendo que ouviu falar de uma criança problemática entre os cavaleiros, e ao ver Ikta parado como um solitário no fundo da sala, ele pode perceber que ele é a criança problemática. De repente, um esquisito com um corpo musculoso surge da multidão e chama pela filha de Yatori Igzum, dizendo que estava esperando por esse momento há muito tempo. A multidão abre caminho para Yatori, que o confronta perigosamente, perguntando se ele precisa de algo dela. O esquisito joga 2 lâminas na direção dela e a convida para lutar com ele.
Depois de pedir permissão ao comandante em chefe, Yatori dá uma lâmina a Hiroma, declarando que precisa de várias lâminas quando está lutando, com muitos adversários. Mas agora, com um só oponente, uma lâmina basta. A furiosa esquisita ataca e Yatori continua a se esquivar. A princesa se junta a Ikta, dizendo que as habilidades de Yatori e Igzan não devem ser ridicularizadas. Ikta responde que o estilo Igzan deve ser ridicularizado, pois o estilo de duas armas é um privilégio dado aos Igzams pelo imperador, como símbolo de invencibilidade, desde que não perdessem uma luta de espadas. Assim, os Igsun seguem as regras com rigor, sempre carregando duas espadas, símbolo da invencibilidade. Yatori golpeia a espada do esquisitão com força, fazendo-a voar e derrotando-o. Ela reconhece que os ataques dele eram fortes e se sente honrada por lutar com ele. A multidão os aplaude enquanto Ikta diz à princesa que Yatori é um soldado que pode colocar sua vida em risco e manter a ordem do império e protegê-la porque ela é um membro da realeza. Na manhã seguinte, Senpa os guia até o local onde eles teriam de manter a guarda e protegê-la dos inimigos. Senpa parece um sujeito preguiçoso que não está realmente interessado em guerras como Ikta. E ele os informa que estavam procurando reforços, porque ninguém estava disposto a vir para esse perigoso local. Região. Ele aponta para o pico da montanha Alefactra, que Torway diz ser a grande escada para Deus. Nenhum inimigo cruzou a montanha para entrar no norte, e Senpa concorda. Etori pensa e diz que sem ameaças externas, há muitos perigos internos para se preocupar. Senpa concorda, dizendo que estão aqui para controlar os Sinak, tribais imperiais, mas fora de seu reino. Tiveram pequenos conflitos, mas há 2 anos, os Sinak pararam. Estão aqui para mostrar poder militar e pressioná-los a manter a paz. Senpa procura Ikta, mas ele não está. Suea transmite a mensagem de Ikta, de que ele violou regulamentos e entrou no quartel de detenção. No quartel, um oficial toma à força os livros de uma garota, e ao protestar, ele tenta bater nela por ler obras do traidor Dr. Ananarai, mas Ikta impede. O oficial pergunta o que Ikta está fazendo, e ele responde calmamente que é um transeunte noturno cuja tarefa na vida é banir todas as lágrimas de todas as garotas do mundo. Em seguida, ele dá uma olhada na estante, apreciando como a tecnologia de impressão tornou possível a impressão de tantos livros, mas eles ainda são muito caros para uma pessoa comum, e podem custar uma fortuna. Revelando que o oficial militar estava levando os livros para vendê-los no mercado, e ganhar muito dinheiro com eles. Todos olham para ele com olhos acusadores, e o oficial militar ataca Ikta, acertando-o com um soco. Ikta decide lidar com a situação com sua boca atrevida, e pergunta se ele odeia insetos ou não. O oficial militar responde que não se importa, e continua a perseguir Ikta secretamente. Ikta bate na parede da cabana, e de repente, uma aranha venenosa cai sobre o rosto do oficial, chegando ao seu tronco, forçando o oficial a fugir. Ikta pega o livro e o entrega à garota chamada Kana, perguntando a ela qual era sua parte favorita do livro. Ela responde que é a análise da região de Aldera, que diz que, quando você analisa a região de Aldera do Império, à luz da adoração do espírito de Sinak, é possível ver muitas coisas estranhas. Diante da resposta de Iktak, Senpa paira sobre ele e o agarra pelo colarinho, arrastando-o para longe, enquanto diz que nunca conheceu um cara que abandonaria um exercício militar para se envolver com garotas. Senpa leva-o às masmorras para a punição de 3 dias, mas Ikta escapa. Ao fugir, tem uma visão estranha. Na guarnição do norte, o suboficial Denkun pressiona Torai a lutar com ele, como fez com Yatori. Torai hesita, pois prefere armas a lâminas. Vendo a piora, a princesa pede a Daikun que pare de zombar dos cavaleiros. As habilidades de Torway estão em sua arma, então forçá-lo a lutar é inútil. O esquisito se ajoelha para pedir desculpas, envergonhando a princesa. Para aliviar, Toraya sugere um jogo de xadrez entre Torway e Denkan para testar suas inteligências, um tabuleiro de xadrez. Logo o jogo começa, e Torrei, sendo um gênio no xadrez, continua a derrotá-lo facilmente. Finalmente, Denkun se levanta com raiva e sai da sala. De repente, um jovem frágil entra na sala pedindo água, e todos percebem que é Ikta, que passou fome por 3 dias porque não participou do exercício militar. Logo, Ikta recebe comida e água, e aos poucos, volta a si, recuperando sua atitude atrevida de sempre. Yatori oferece comida a Ikta, e todos se surpreendem com o carinho dela. Na manhã seguinte, Yatori e os soldados de baixo escalão vão cumprir deveres militares, acompanhados pelo major da festa. Ele, um oficial de alto nível, explica que participar é importante,
pois construir uma base fora da cidade de Icta é um grande desafio. A guarnição coloca um fardo pesado sobre os habitantes locais, por isso é importante mantê-los felizes. Etori concorda com ele imediatamente, pois ela também acredita no fato de que a guerra existe para manter a paz e que não se deve destruir a paz para apoiar uma guerra. Logo eles chegam ao seu destino em Cana. O oficial militar de baixo escalão descobre que Ecta também se juntou a eles secretamente, escondendo-se na bagagem do vagão. Quando Cana pergunta se ele estava escondido o tempo todo para acompanhá-los, ele a interrompe no meio, dizendo que estava apenas dormindo tranquilamente na carruagem. Mas ela começou a empurrá-la sem pedir sua permissão. Mas Cana sabe que ele está mentindo, e Icta já é famoso por inventar histórias. Ele agarra a mão de Cana e a arrasta para a cidade, declarando que eles devem aproveitar bem o tempo em que estão na cidade. Logo, eles batem na porta de uma senhora idosa. Icta age como um sedutor e consegue água e cana-de-açúcar. Após relaxar, passeiam pelo mercado. Icta nota que as pessoas não se importam com os soldados, mesmo com tantos ao redor. Kanon concorda e diz que a cidade é uma base militar importante. Por isso, o Major Toki pediu cuidado ao interagir com os locais. Quando Icta pergunta sobre o general Safita, que os recebeu, ela responde que o general sempre deixa o major no comando. Icta percebe que o líder não faz nada, e o Major Toki pode vigiar o general. Cana lhe diz que sempre que há algo envolvido com o Sinax, é sempre o general Safarev que dá as ordens, porque provavelmente ele gosta de ser mal com essas tribos. Ao ouvir isso, Icta se lembra da estranha visão que teve em uma das masmorras. E ele se lembra de ter visto muitos companheiros espirituais trancados em uma prisão escura, onde não havia luz, e sem luz, os espíritos não podem se mover ou fazer nada. Ele confrontou Sempa por tirar espíritos de contratados, violando os ensinamentos dos Alderãs e abusando espiritualmente. Sempa disse que as ordens vieram do general Safeda. Ista percebe que os espíritos vieram do Sinax, e são de fogo e vento. Sem eles, os Sincax ficam quase impotentes. Essa é uma medida desesperada para quebrar a vontade do Sinax. Icta sabe que a Sinax entraria em guerra para retomar seus parceiros espirituais roubados. Cana pergunta a Icta sobre o livro discutido antes. Ela acha estranho que os Sinax falem dos espíritos sem mencionar o deus Alderamin, já que aprendeu sobre os 4 grandes espíritos. Deus enviou os humanos ao mundo. Segundo essa teoria, podem questionar sua religião e aprender com os Sinax, que não creem em Deus. Os espíritos nunca disseram ter sido enviados pelo poder supremo. Na região de Aldera, as regras principais são obedecer aos mandamentos. Mas a religião dos Sintax não tem mandamentos. Assim, segundo ela, as religiões existem apenas para agradecer aos 4 grandes espíritos. Festivais mostram essa gratidão. A religião não se relaciona com mandamentos e regras. Se o livro estiver certo e a religião de Aldera não estiver ligada à adoração dos espíritos, então a verdadeira natureza dos espíritos não tem a ver com serem mensageiros de Alderiman. De repente, Icta grita que Cana quebrou a maldição de Deus, uma ideia insana que distorce o livro. A verdade é ignorar o que não beneficia a Deus. Ele dança e se alegra, dizendo que sem quebrar essa maldição, não poderá acreditar na ciência. Yatori, o major e soldados param na catedral. Yatori sugere ficar fora enquanto o major e soldados entram. Ao abrir os portões, vem um homem esfaqueado, e o major manda evacuar o local. Mas, antes que eles possam fazer isso, são cercados por um grupo de pessoas prontas para atacá-los. Ao ouvir o tumulto, Yatori entra apressadamente na catedral e fica perplexa ao ver o major ser esfaqueado por um dos homens. Ela imediatamente corta sua espada e começa uma matança, mas os outros homens escapam. Yatori diz ao major ferido que ela perseguirá o inimigo e sai correndo para seguir os homens restantes. Depois de um tempo, Icta, U e Cana entram na catedral e ficam surpresos com todo o derramamento de sangue. Icta examina a cena e percebe que 5 soldados imperiais estão mortos, além de um homem de Sinak e alguns moradores. Icta entra na mansão e vê uma pilha de roupas com o emblema dos peregrinos de Alderiman, e se pergunta como elas foram parar nas mãos dos Sinax. Por outro lado, Yatori está perseguindo os Sinax, mas ela interrompe seus passos quando vê que eles estão cercados por muitos Sinax. Então, ela vê uma jovem com um uniforme tradicional que os acusa de roubar seu Hashiku. E logo Yutori percebe que ela está falando de espíritos. Com raiva, ela grita que o povo do reino pediu que eles seguissem suas regras. Eles foram proibidos de vender nas cidades e praticamente não lhes pagam nada pelo painço que cultivam. E por causa de todas essas atrocidades, eles são forçados a praticar o roubo. Ettore pede a ela que faça uma lista de suas exigências. E a comandante responde que não quer nada agora, pois tomou as coisas em suas mãos e quer que as coisas voltem a ser como eram antes. Eles continuarão derrotando os soldados imperiais,
retomarão seus espíritos e devolverão ao mundo de Shinnok o que ele deve ser, declarando a Guerra Santa. A senhora anuncia seu nome como Nanako Daru, que é a chefe do Shinnok, e logo declara aberta a Guerra Santa. De volta à guarnição, todos ficam sabendo sobre a Guerra Santa, e os cavaleiros estão furiosos, porque os Shinnoks mataram o Major Toki. Enquanto isso, Ikta está conversando com Yatori, pedindo a ela que o deixe verificar a situação antes de ir para a guerra. Ao ouvir o tumulto, o esquisito Daikon bate os punhos na mesa com raiva, perguntando como os cavaleiros podem estar empolgados em travar uma guerra contra seu próprio povo. Ele disse que está pronto para lutar se for pelo exército de Kyokan. Mas como cavaleiro, não pode ser um assassino. Todos se surpreendem que Dekan, fã de sparring, seja contra a guerra. Yatori explica que um cavaleiro deve hesitar em atacar um cidadão imperial. Ikta está pensativo e diz que a Guerra Santa não está no dicionário das Shinnoks, pois não veem a guerra como boa ou ruim. Eles lutam para sobreviver. Só consideram sagrados os 4 grandes espíritos. Ikta diz que alguém deu desculpas aos Shinnoks para a guerra. Na manhã seguinte, todos se preparam para lutar, mas a princesa é contra lutar contra seu povo. Ela pede a Yatori e a todos que voltem seguros. Percebem que o general Safeda não informou ao reino central sobre a guerra, e ele está apenas dar ordens conforme seus caprichos e fantasias. A guerra começa, chamada de Northern Cat Varna Rebellion, maior que qualquer batalha, manchando a história com o sangue do povo. A guerra dura semanas e meses. Ikta e amigos são chamados ao quartel para servir. O cruel general Safita grita de raiva pela guerra prolongada e muitas perdas diárias. O soldado diz que o pelotão não está acostumado a grandes altitudes e que o terreno montanhoso dificulta o avanço devido aos obstáculos, sugerindo retirada. Furioso, Safeda diz que lutam contra macacos da montanha e que rendição não é opção. Na reunião, o comandante afirma que os novos cavaleiros terão diferentes posições, indicando que lutarão para a linha de frente. Enquanto isso, os oficiais de baixa patente liderados por Kana chegam a um acampamento abandonado, de onde defenderão as fronteiras até morrerem. Por outro lado, Ikta visita Hiroma, convidando-a para jantar com ele. Eles se sentam e comem, e Hiroma o informa que o hospital feudal está muito ocupado ultimamente, e além disso, estão com falta de suprimentos regulares, como bandagens e remédios. Ikta e sua equipe cuidam do transporte, e ele visitou Hiroma. Hiroma quer propor algo ao quartel-general, e Ikta a incentiva, pois o hospital deve ficar na retaguarda ou em um local mais seguro. Enquanto conversam, um som estridente indica ataque inimigo. Ikta ordena que seu pelotão e os de Matthews e Torai assumam o comando, enquanto Yatori manda seu pelotão montar. Os cavalos permanecem prontos. Matthew pergunta a Ikta se devem lutar nas frentes. Ikta diz que há caos, e se forem, ficarão no fogo cruzado. Ikta e Torway mandam os pelotões se posicionarem e não atirarem até os aliados passarem. Só o pelotão leve de Ikta deve atacar, enquanto a cavalaria de Yatori fica na retaguarda. Matthew se aproxima de Ikta e pergunta hesitante como ele pode ser tão calmo. Ikta conta sobre um general corajoso e um covarde, dizendo que ao reconhecer seus medos, ele já está calmo para enfrentar perigos. Depois, os Shinnoks atacam, e Ikta manda iluminar o inimigo com luzes, cegando-os enquanto atacam. Em seguida, Matthew ordena que seu pelotão ataque com raios e armas. Finalmente, Ikta pede a Yatori que leve sua cavalaria à frente das tribos. Yatori pede a seus soldados que atravessem o meio das tribos e as cerquem por todos os lados, matando-as e mutilando-as com força brutal. Depois de algum tempo, Matthew informa a Ikta-U que o inimigo foi eliminado e que não houve baixas. Ikta pergunta se foi fácil matar tantas pessoas. Surya nega. Kana conversa com um colega no campo. Ela diz que era casada, o marido morreu e foi expulsa pela família. Isso a fez se interessar por livros, especialmente de Darren Rai. Ela menciona Ikta e como se conheceram por causa de um livro. De repente, um sino toca, e quando eles sobem rapidamente para a fortaleza, percebem que foram cercados por Shinnoks de todos os lados. A fortaleza que lhes foi dada para cuidar agora está completamente tomada. Na manhã seguinte, a notícia de que o acampamento foi capturado pela Shinnoks se espalha como fogo, e o comandante-chefe está correndo como um louco. Ele ordena a Ikta e Matthew que peguem seus pelotões e recapturem o acampamento, mas Ikta tenta lhe dar um pouco de juízo. Ele pede ao estúpido comandante que permita que o pelotão de Torway os acompanhe também, porque o acampamento tem muitos Shinnoks, e atacá-los com um número pequeno ou igual de soldados certamente derrotaria todos eles. Ele se oferece para capturar o acampamento em 1 hora se Torway tiver permissão para acompanhá-los.
e finalmente, o comandante concorda com relutância. Agora Ikta, Torway e Matthew estão escondidos atrás de uma enorme rocha, vigiando o acampamento de longe. Com medo, Matthew diz que não vão desmontar o acampamento em 1 hora. Ikta, confiante, afirma que podem capturar a corte em 20 minutos. Ele pede a Torway para trazer seu pelotão e explica a Matthew que Torway dará apoio de fogo de cima enquanto eles atacam. Matthew, em pânico, grita que a arma de ar comprimido só alcança 40 metros, tornando perigoso avançar com esse plano. Logo, os Senax veem um pelotão vindo em sua direção e imediatamente se preparam para atacá-los. Mas antes que eles possam atirar com seus canhões, Torway começa a abatê-los de longe. Ikta explica a Matthew que Torway é capaz de disparar as balas à distância, porque cavou pequenos sulcos no cano da arma para fazer as balas girarem, fazendo com que ela ande em linha reta com uma trajetória ainda mais estável, tornando-a 5 vezes mais precisa do que uma arma normal. Essa é uma nova tecnologia que Daranara inventou, popularmente chamada de rifle de ar comprimido. Logo, Torway se livra de todos os atiradores de elite inimigos, e Ikta pede que o pelotão assuma o comando e avance. Depois de algum tempo, eles conseguem capturar o acampamento do inimigo. E tudo isso foi possível graças à tecnologia escondida na caixa de Daranori que ele deu a seus alunos. Logo eles se reúnem e todos ficam incrédulos com o fato de Torway ter conseguido abater 6 canhões com 4 balas. Torway diz que essas revoluções, graças à ciência, vão iniciar uma nova era tecnológica, e que atiradores serão snipers. Um soldado corre até eles, informando que o tenente Najeru está ausente, e o acampamento na linha de frente pede ajuda. Eles veem soldados feridos, e Ikta pede um médico. Ele instrui seus amigos a não contar a ninguém, pois agora ele dará as ordens. Eles começam a jornada para o acampamento, e após um tempo, Ikta pede para acamparem na base da montanha por 2 dias. Ao discutirem, ele diz que é importante. Ettore apoia Ikta, dizendo que precisam se adaptar à altitude, ou não subirão mais. Ikta declara que estão em uma batalha mortal no topo das montanhas de Alifatra, e devem seguir as regras das montanhas. O ar rarefeito nas montanhas causa doenças, que o Dr. Nihri chama de alpina. Para a segurança, ele não pode pular a adaptação à altitude. Ikta e Yatori vão ao acampamento de Kana. Ao chegar, veem corpos por toda parte. Ikta encontra o corpo de Kana. Com lágrimas, se despede dela e retorna ao acampamento com Yatori. 2 dias de acampamento nas montanhas passaram rápido, e logo era hora de subir. Após uma jornada brutal, escalaram 3.800 metros da Alifatra. Não sabiam que encontrariam o general Sempa, novamente chefe lá. Ao vê-los, Sempa percebe que a situação piorou, e Ikta e amigos são enviados para ajudá-lo. Medica Haroma pergunta a Sempa sobre a situação atual da guerra, e ele responde que estão chegando ao fim da guerra, enquanto 3 forças estão se dirigindo para combater o Sinak por uma rota de montanha separada. Quando essas tropas se livrarem do inimigo, elas se encontrarão novamente do outro lado da montanha. Ao ver o mapa, Ishta declara que isso levará a forçar o inimigo a uma única batalha, e ele tem certeza de que esse é o plano do detestável general Céfida. Mas é tarde demais para fazer qualquer mudança. Sempa anuncia que combinará todos os 5 para formar um único pelotão, e nomeia Ikta como comandante do pelotão, pedindo-lhe que os lidere. Quando Ikta pergunta sobre o trabalho que eles terão de realizar, o capitão diz casualmente que eles terão de acender as fogueiras primeiro. Com fogueiras, ele se referia literalmente a queimar as casas dos Sinex. Para Ikta, é uma tarefa difícil de ser executada, mas ele é forçado a fazer isso. Ele assegura aos aldeões que serão levados à aldeia ocidental. Mais tarde, enquanto os leva, Ikta reclama que errou sobre o general Sempa. Ikta sabe que o general tem segundas intenções. Está levando os aldeões para cortar o suprimento do inimigo e usá-los em negociações. Mas não importa o que aconteça, é melhor que a estratégia aleatória do general Safita. Ikta sabe que a rota deles está separada por mais de 100 quilômetros, o que significa muitos desertores. Além disso, não só eles pagam por esses erros, mas os Sinaks também enfrentam consequências. Outros vilarejos estão sendo massacrados. Logo, eles chegam ao campo de refugiados, e Ikta começa a designar locais para as famílias. De repente, um garoto corre, exigindo a vila de volta. Ikta tenta acalmá-lo, prometendo que, após a guerra, os soldados sairão. O garoto insiste, e Ikta toca seu nariz, que sangra. Então, o corajoso Denkun soca Ikta por isso. Ele se ajoelha diante do garoto, pedindo desculpas por Ikta, e depois vai até Ikta desmaiado. Surpreendentemente, Ikta agradece por ajudá-lo a entender e ajudar os aldeões.
Caminhando, Suea pergunta por que Ikta não revidou Daikon. Ele diz que Daikon faz certo ajudando os aldeões perturbados. As pessoas só alcançam o máximo que sua situação permite, e é melhor cuidar de quem está entre dois inimigos em guerra. Dias depois, o arrogante Safeda faz outro discurso. Diz que a guerra está quase no fim, e que aqui pode ser a última batalha. Amanhã partirão, então devem descansar e recuperar forças à noite. Na manhã seguinte, o pelotão segue por um caminho de montanha entre vales e desfiladeiros. O general Sempa está agitado e preocupado, e Torway percebe isso, porque eles podem ser atacados por morteiros aéreos de qualquer lugar atrás das montanhas. Logo Ikta se junta a eles e pede ao capitão que tome providências para um possível ataque. Como é melhor prevenir do que remediar, ele sugeriu colocar escudos na lateral da unidade do candidato a oficial. Seguindo seu conselho, Sentpa pede ao general Safeda que saia de seu curso para que eles possam executar o plano de segurança, e ele relutantemente o faz. Ikta elogia Sempa por lidar bem com a situação, e todos o saúdam como um grande comandante. Mas, como Ikta previu, a Sinax o cerca novamente, lançando flechas de fogo. Os soldados começam a morrer, e Ikta ordena que Torway se prepare para atacar, pois seus homens têm rifles de ar comprimido. Um grupo da Sinak desce a montanha, e um deles ataca Hiroma. Mas Ikta se aproxima, e Atori se coloca no meio e a protege. Mas quando o Sinak se prepara para atacar novamente, Jinkun vem em seu socorro. Por outro lado, Yatori está protegendo Safita da garota-chefe do Sanak. Logo elas se envolvem em uma guerra brutal, e ambas são profissionais em suas técnicas de lâmina, não recuando em nenhum ponto. Natori aprende seus truques e a domina, mas, de repente, ela olha para o outro lado e percebe que Daikon foi atacado. Ela deixa a garota-chefe e corre em direção a Daikun para salvá-lo, enquanto a garota-chefe foge. Apesar dos muitos esforços para salvar Daikun, ele sucumbiu aos ferimentos e morreu. Antes de morrer, porém, ele liga para Yatori e pede que ela cuide de seu reino e império, além de perguntar se ela teria sucesso em defender a honra do cavaleiro. Yatori declara que Daikon lutou com muita bravura entre todos eles, e que seria recompensado por isso. Por outro lado, a filha do chefe ferido vê sua aldeia queimada e chora por sua família perdida. Ela corre para sua cabana, vê os corpos dos familiares e soldados festejando. Furiosa, ataca e mata alguns, mas é capturada. Antes que façam algo, Ikta, Yatori e seus amigos entram correndo e Ikta dá um soco em um dos soldados. Ele ameaça os demais para que fiquem em sua casa e pede a Yatori que verifique como está Nana, a garota-chefe, e Yatori confirma que ela está bem e que eles chegaram a tempo de salvá-la. Logo depois, Ikki desafia os soldados bárbaros com raiva em seus olhos e declara que não se importa se eles são heróis ou guerreiros, mas que não tem piedade de bestas como eles. Na manhã seguinte, eles analisam a situação e o general Semba afirma que a guerra terminará mais cedo ou mais tarde. Mas Ikta ainda não tem certeza disso, e diz que na noite passada, as pessoas que os atacaram não eram apenas Sanaks, mas também Kalakarm, o esquadrão fantasma do reino de Kyokan. Quando Matthew pergunta se os envolvidos na guerra também eram da Kyokan, Ikta responde que isso ficou bem claro porque as técnicas eram muito eficientes, incluindo os assassinatos, a guerra de guerrilha e a técnicas de lâmina. Logo, um Torway percebe que o inimigo também tinha rifles de ar comprimido, e ninguém menos que a República Kyoka pode tê-los onde Daranari fugiu. Enquanto eles estão ocupados conversando, um homem vestido de branco montado em um cavalo aparece diante de Safita e se apresenta como o líder da equipe de inspeção de Aldera, que recebeu reclamações de que a região norte está violando as regras do reino. Eles foram acusados de violar os 4 grandes espíritos, e Ikta imediatamente se lembra dos espíritos. Os soldados da guarnição do norte foram presos em um calabouço escuro. O inspetor informa que eles vieram para investigar a verdade. Mas depois de ver tantos espíritos sem vida espalhados por aí, eles já se certificaram de que Sefeda é culpado por seus crimes. O Sefeda, assustado, começa a dar desculpas, mas o inspetor pede que ele deixe isso para depois, quando receber a convocação oficial para chegar à sede. Dizendo isso, o inspetor retorna, e Sefeda ordena que Ikta e seus amigos os persigam. No entanto, logo eles descobrem que o exército de Aldera está cercando a guarnição do norte em grande número, o que indica claramente que os Keto podem ter manipulado os Sinax, e agora eles também têm os Aldara do seu lado. No entanto, a guarnição do norte já está exausta depois de uma longa batalha, e não pode se dar ao luxo de lutar mais uma vez. Logo a notícia chega a Sofia, que começa a se comportar como um elefante louco. Ele ordena que seus soldados enfrentem o inimigo ou se retirem, mas os soldados estão cansados demais para lutar. Logo Ikta sugere que eles coloquem uma unidade de apoio à retirada na retaguarda, enquanto tentam atrasar o inimigo. Além disso, eles têm menos de 8-0 soldados, e se quiserem entrar em uma batalha defensiva, terão de colocar pelo menos 6-0 na base, e 2-0 serão usados para apoio à retirada. Ettore explica ainda que, antes de iniciar uma batalha defensiva, para ganhar tempo para a retirada, eles teriam que traçar uma primeira batalha. Para ter tempo de se preparar para isso, eles teriam que usar um único batalhão de cerca de 6.000 soldados.
Sempa concorda com Yatori e pede a Sifita que transfira o comando para ele, enquanto Ikta sugere que ele fará com que Sincax os ajude nessa batalha, deixando todos perplexos. Noite, Yatori e Ikta visitam Nana, que está amarrada com cordas, e pedem desculpas a ela. Ela os culpa furiosamente por serem monstros que os derrotaram em batalha e agora estão desprezando a Sinax. Ikta diz que não tem intenção de se desculpar pela desumanidade da guerra em si, mas se desculpará pela violência sem sentido e pelo massacre causado pelos não combatentes sob sua jurisdição. Então, Ikta pega um punhal e conta a história do caçador que cortou o dedo após atirar acidentalmente na filha de um comerciante. Ele também corta seu dedo, como um lembrete e forma tradicional de se desculpar. Essa é a história que Nana contou a ele 9 anos atrás. Ikta e Nana se conheceram há 9 anos, e Nana logo reconheceu Ikta. Ikta pede a Nana 3 favores. Um deles é para aceitar suas desculpas pelos erros cometidos. Segundo, que os Sinek os ajudaram a repelir o exército sagrado de Aldera. Nana percebe que os Aldera estão atrás do reino e de Sinax, e pretendem esmagar ambos em nome da salvação dos espíritos. Mas Aldera era apenas um peão nessa enorme batalha, e o verdadeiro inimigo é a República de Kyokan, que lhes ensinou táticas militares e guerrilha. Ele avisa que, se Aldera assumir o controle, eles não terão piedade dos Sinax e de suas crenças tradicionais. Se Nana ajudar, ele garante um lugar para os Sinax no Império quando tudo acabar. Quando Nana pergunta sobre o terceiro favor, ele diz que é continuar chamando-a pelo nome. Nana aceita e decide ajudar. Ao voltar, Yatori diz que o dedo cortado não crescerá de novo. Eles se juntam aos amigos e Ikta diz que Nana enviará 800 homens em 2 dias. E eles também têm de ser gratos ao Capitão Sempa, que ajudou a dar refúgio aos desabrigados das aldeias, portanto não demorará muito para reunir as pessoas. Logo Sempa se junta a eles e anuncia com alegria que eles foram promovidos a primeiro e segundo tenentes, e pede a Matthew que leve seu pelotão para a retaguarda. Matthew hesita um pouco no início, mas Yatori lhe diz que ele se transformou em um esplêndido soldado que deixará todos orgulhosos. Ela também aprecia Hiroma, por cuidar dos feridos e assustados com dedicação. E juntos eles serão os melhores oficiais, portanto devem aproveitar essa oportunidade para aprender e expandir seus horizontes. Matthew segura Ikta pelo colarinho e declara que não o deixará sozinho, mesmo que ele esteja caminhando em uma estrada mortal, e que nunca o atrasará. Ikta finalmente os deixa ficar e os ajuda na batalha. 2 dias depois, eles chegam à grande floresta de Gegal, planejando e se preparando para a batalha nos planos de Ikta. Eles têm apenas 3 dias e meio, e ainda têm pouco tempo e mão de obra. Mas eles teriam que limpar a floresta para manter um melhor controle de seus inimigos de Alderan. Por outro lado, o general alderiano fica sabendo do plano deles, e decide atacar o mais rápido possível para tirar vantagem da cobertura florestal. Ishta descobre que o inimigo começou a queimar florestas para eliminar sua cobertura. No sul, a princesa Shumil acorda de um pesadelo com Ikta, e se pergunta como ele e seus amigos estão na guerra. Ela é informada do ataque do exército Aldera nas montanhas. Nos acampamentos, Ikta se prepara para a batalha, pois queimar a floresta não deu muito retorno. O general do exército sagrado é informado que os incêndios estão diminuindo, dando-lhes vantagem. Lutar na guerra é a realidade. Hétori concorda que, se esperarem e não deixarem o fogo morrer, o inimigo atacará de outra forma. Ikta pede a Inanna que explique. Ela diz que a montanha Alifatra é na região de Sinax. Além dela está a floresta de Gagal, mas entre elas há um caminho estreito na montanha. Mas, se forem cautelosos, devem garantir que os alderianos continuem focados neles, e não usem esse caminho. É melhor lutar do que esperar ser brutalmente morto. Ikta sabe que o inimigo não usará outro caminho, então espera imobilizá-los por 8 dias para ganhar tempo e preparar seus homens. O general do Holy Army é informado que os incêndios estão diminuindo. O estrategista Jean, do Exército Sagrado, diz que a situação mudou e o inimigo quer que sigam o mesmo caminho. Ao pôr do sol, o general Sempa está preocupado com os esquadrões fantasmas. Ikta o visita e pede calma, pois o objetivo é usar o medo do inimigo a seu favor. Dizendo isso, ele volta para a base. Nana, Matthew, Hétori e todos os outros estão vigiando o inimigo, prontos para atacar se ele atacar. Exatamente como Ikta os instruiu. Ikta sabe que vencer uma guerra com apenas 600 soldados e 120 Sinax será quase impossível, mas ele consegue manter a calma. Logo, Sempa anuncia que eles não podem deixar o inimigo atacar primeiro. Então ele ordena que os feixes de luz sejam disparados contra eles. E mais tarde, pede que seu pelotão atire. O exército Holy é surpreendido, resultando na morte de muitos soldados. Contudo, o inimigo tem mais tropas que o pelotão de Ikta. Ikta percebe que o inimigo é astuto e colocou canhões estrategicamente. Yatori pede ao capitão permissão para combater de perto, já que haverá outra onda de ataque. Yatori e Nana entram em combate, mas Nana é atacada por armas de ar.
Ekta então questiona. Torway defende os dois com suas armas de ar comprimido. Ao ver a emboscada, Jin percebe que Ekta e seu pelotão têm rifles de ar comprimido. Isso indica que Daranari, que ensinou os Kyokans, tinha alunos aqui. Um capitão informa a Jin que atacaram o inimigo e cuidam dos feridos, por isso não podem se aproximar dos canhões. Ekta nota que o exército sagrado enviou mais soldados, colocando os feridos de Ekta em risco. Ele lembra da promessa de Yatori de ser seu braço direito e decide que não lutarão mais nos bastidores, mas enfrentarão o inimigo de frente. Ele protegerá os soldados de Sinak, enquanto Yatori o defende de ataques. Ekta leva seu pelotão ao flanco direito e Yatori ao esquerdo, formando uma corrente humana. Recolhem rapidamente os feridos e se retiram. Incendeiam a barricada, mantendo o inimigo atrás dos portões. O general do exército sagrado está frustrado por não atacar como planejado. O estrategista deles, Jian, o tranquiliza dizendo que eles não conseguiram atacar, mas isso não significa que perderam. Eles só precisam de outra chance para vencer. Enquanto isso, Hiroma está cuidando dos feridos, mas 2 deles morrem enquanto são tratados. Isso enche Sueya de raiva, e ela corre para Ekta e Nana, acusando-o de causar tantas baixas. Eles perderam 11 soldados, e ele culpa Ekta por ter ordenado que o pelotão protegesse a Sinax por causa da mulher estúpida. Nana Soueio lembra do falecido sargento Sazindi, que o respeitava e queria ser como ele. O cabo Minika foi a primeira pessoa sob seu comando, mas eles perderam a vida por causa do sangrento Sinax. Yatori chega e pede a Suya que não culpe Ekta por nada, pois foi por causa dela que ele decidiu salvar a Sinax. Ekta sabia que Yatori salvaria a Sinax de qualquer maneira, então ele se esforçou para dar cobertura a ela. A decisão de ajudar os Sinax foi dela, e ela assumirá a responsabilidade. Ela diz a Sueya para tratá-los como aliados, pois no exército é preciso seguir ordens, deixando de lado sentimentos pessoais. Todo soldado deve obedecer. Quando Surya pergunta se ela mataria Ekta se pedisse, ela responde que um Ige-san sempre segue ordens. Sura chora de frustração e foge. Ekta pergunta a Yatori se ela o matará se for ordenado. Ela responde que primeiro fará de tudo para se matar e que rasgará sua alma, a triturará em pó e a jogará nas chamas para que ela nunca mais volte à vida. Depois que tudo estiver feito, o único Ige-san restante o matará. Ekta responde que, até o momento em que 2 lâminas cortarem seu pescoço, ele continuará pensando em como a perdeu. Mais tarde, descobre-se que o exército de Aldera ainda é forte, com 10.000 soldados, e a guerra se torna ainda mais intensa, aquecido. A princesa Shamil entra com raiva na sala, onde Safeda e seus homens estavam relaxando, e pergunta rudemente como eles conseguiram escapar enquanto Ekta e seus soldados ainda estão presos em uma batalha brutal. Ela ordena que ele compareça ao tribunal militar assim que a guerra terminar, para que possa ser investigado. Por outro lado, Ishta declara que agora eles esperarão que o inimigo ataque primeiro, e até lá, esperarão e assistirão de fora. Nana se aproxima de Sueya e se desculpa por causar a morte de 2 soldados, pedindo que corte suas mãos em desculpas. Sueya recusa, dizendo que não quer ferir ninguém, especialmente Sinax, do seu reino. Ekta é informado que o inimigo está se movendo, e outra unidade se separou à direita. Agora, eles estão na cavalaria, movendo-se mais rápido que a infantaria. Ikja pede a Senpa que envie uma força para interceptá-los e se voluntaria para ir à frente com Torway, mas Senpa diz que ele mesmo irá, pois sabe que a batalha está além de sua capacidade, e se ele for deixado aqui, pode não ter a capacidade de tomar boas decisões a partir da base. Senpa pede a Ekta e Yatori que assumam o controle. Ekta concorda com seu plano, mas propõe que Torai acompanhe Senpa. Logo, Matthew e Hiroma percebem um blip da Kyokan. No blip está Jian, o estrategista do exército de Kyokan, vigiando o pelotão de Ekta. É contra. Etori exclama com desgosto, dizendo que não esperava que os Kyokan se rebaixassem tanto e enviassem um blip. Ekta vai até seu pelotão e pede que eles não gastem energia se preocupando com o estúpido veículo aéreo e parem de olhar para o céu o tempo todo, pois precisam continuar olhando para o futuro e almejar a vitória. Observam que os incêndios cessaram e que o inimigo virá pelas áreas queimadas. Ekta pede uma defesa móvel adaptável para repelir o inimigo. Para isso, devem usar a ciência. Ele fala sobre a importância de serem preguiçosos nos próximos 7 dias de guerra e trabalharem só quando necessário. Após 7 dias, quando a guerra acabar, retornarão ao sul para a retirada. Então, o pelotão de Matthew age conforme as ordens de Ekta, mantendo a estratégia e enfrentando o inimigo. Ekta acompanha os eventos e pede ao pelotão de Matthew para descansar 4 horas, enquanto Yatorai assume. Toy atira nos homens da Kalakar quando estavam prestes a atacar. Com o conselho de Ekta, ele já sabia que atacariam pela retaguarda do castelo. Ekta recebe a notícia da bravura de Torway,
e pede que usem sinais luminosos para avisar do sucesso. Yatori relata que incendiou a floresta e depois se reúnem para lanchar, como antes. Itori pergunta se Tori derrubou o comandante dos Calicarms que matou Daikon. Ikta diz que o relatório de Tora indica que mataram todos, mas pode haver chance de alguns ainda estarem vivos. Sobreviveram. Ikta promete a Yatori estar ao seu lado quando precisar e que deve relaxar. No dia seguinte, Ikta ouve que o inimigo pode estar no leste, onde o Blip foi achado, e 6 carroças se aproximam rapidamente, puxando algo grande. Ele pede aos soldados que descubram o que é, mas logo os canhões atingem os acampamentos, matando e ferindo muitos. Ekta avisa que são canhões explosivos, uma nova arma de Kyokan que usa energia solar comprimida. Ikta percebe que o Blip e a cavalaria inimiga estavam praticando há tempos. Agora, eles foram mais espertos. As tentativas do exército imperial de erguer uma barricada foram quebradas pelo astuto Jin, o Insone. O oficial brilhante está marchando próximo ao exército imperial. Ikta se sente culpado por ter falhado em seu papel como comandante, mas ele sabe que não pode desistir agora. Ele pede a Matthew que continue com a estratégia de defesa móvel e explica que após 2 dias, eles poderão se retirar. Além disso, ele solicita a Kuroma que vá até o segundo em comando, Charge, para reunir todas as tropas. Nana insiste em acompanhar Ikta para protegê-lo. Ikta sai do acampamento, pedindo a Yatora que se divirta na batalha, e ela concorda. No caminho, Yatora dá informações cruciais, mas insuficientes para Ikta criar um plano infalível. Após um brainstorming, ele tem uma ideia brilhante. Enquanto isso, Jin se aproxima com seus homens a cavalo e para a distância para analisar. Jin sente o cheiro de óleo e ordena avançar com cautela. Os soldados obedecem, mas não esperavam Ikta tão perto. Ikta aparece de repente, surpreendendo e eliminando muitos soldados com um ataque preciso. Jean está furioso, pois não esperava isso e já saboreava a glória do sucesso. Ele vê uma bandeira branca e vermelha, sinalizando que o exército imperial quer negociar. Jean entende que isso não é rendição. Ikta já havia planejado isso, sabendo que Jean é ganancioso e quer controlar o campo de batalha, odiando o caos total. Logo, Jean ordena que parem de lutar. Yatori encontra Jain e pede que espere o comandante para negociar. Jean se surpreende ao saber que a mente por trás da estratégia é Ikta, não Yatori. Arrogante, Jean pede que Ikta se renda, avisando que não venceriam, mas Ikta ignora. Jean insiste, dizendo que causará mais mortes se Ikta continuar. Ikta diz que Torway é teimoso, pois em uma batalha de números, eles vencerão. Ikta está disposto a recomeçar a batalha, mas com suas condições. Eles se retirarão à floresta e planejarão em 2 dias. Jean argumenta que não pode recuar, pois quer trazer vitória ao exército sagrado de Aldera. Ele ameaça Ikta, dizendo que, se a batalha recomeçar, todos provavelmente morrerão por serem poucos. Ikta responde calmamente que Jean entendeu tudo errado e aponta seu feixe de luz para o coração de Jean, declarando que ele só precisa dar um sinal para o grande atirador Torway Hamian, que tem um rifle de ar comprimido para abater Jean, e que Jean não deve pensar em fugir, pois isso fará com que Torway atire nele. Jean argumenta que eles estão violando as regras militares, que dizem que ninguém pode ser atacado durante as negociações. Ikta responde que isso só acontece quando 2 partes estão dispostas a negociar, enquanto Jin não está disposto a recuar. E se ele não recuar, então Ikta abaixará sua bandeira de negociação e o matará. E ele está disposto a baixá-la imediatamente, dependendo do que Jin decidir. Ikta afirma que Jin fará qualquer coisa, menos se deixar morrer. E apesar de tê-lo encontrado pela primeira vez, parece que ele estava jogando xadrez com ele nos últimos 6 dias. Se Jin não aceitar, ela usará a força para derrubá-lo, ordenando que atirem nele. Após um tempo, Jean aceita as condições, e Ikta agradece por decidir corretamente. O exército imperial começa a se retirar, mas Jean detém Ikta, e pergunta por que ele quer tanto proteger o reino. Ikta diz que nunca quis proteger o país, mas sempre quis proteger seu povo. Ele avisa Jin que um dia, quando ele não for mais útil, o reino de Kyokan o jogará fora, e que ele só está trabalhando duro para as pessoas erradas que não sabem o seu valor. Em seguida, ele dá ao Shining Knight que não está dormindo seu velho conselho, de que todos os heróis morrem de excesso de trabalho e vai embora.
Logo eles retornam à capital, onde a princesa, muito feliz, os recebe e anuncia que recompensará todos eles por sua bravura. Dias depois, no tribunal militar, o general Safita é condenado por causar uma guerra desnecessária, perdendo vidas e propriedades. Ele perde suas condecorações e é sentenciado à execução. Dias depois, a princesa chama Icta ao castelo para sua opinião sobre o império. Icta diz que está em rápido declínio devido à corrupção política e ao imperador que é um fantoche incapaz de cumprir seus deveres como governante. Então, a princesa pede a Icta um favor incomum: chegar ao topo das forças armadas e perder uma guerra para que o reino imperial trabalhe de baixo para cima para se purificar e trazer de volta sua cultura, economia e tradições. E juntos eles lutarão até perderem. Ao anoitecer, Icta vai ao encontro de Yatori, como sempre, e lhe conta sobre os planos da princesa. Mas ele diz que não seguirá o que a princesa disse, porque perder uma guerra significaria que ele viria conflitar com Yatori Igsan, protetora do reino e do país. Sua única prioridade após seus pais é proteger Yatori. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para não perder mais histórias. Até logo!